Olá a todos e a todas, são mais ou menos 14h, mais ou menos depois do almoço, e hoje tenho como minha convidada uma amiga minha. Nem sempre é assim, não é? Eu digo sempre que nem sempre conheço as pessoas, ou muitas vezes não conheço as pessoas, mas aqui não é o caso, porque eu e a Sara Reis, quer dizer, eu conheço a Sara Reis de nome já há algum tempo, graças a este tal LinkedIn, que, que traz muitas mentes, não é? A este conjunto das redes sociais e que depois acaba por criar estas relações, por possibilitar estas relações. Mas eu também conheço a Sara, de um ponto de vista mais pessoal, porque nós tivemos num projeto juntos durante um tempo, portanto, eu conheço a Sara, digamos assim, a Sara é minha amiga, eu considero a Sara minha amiga. Mas a primeira vez que eu ouvi falar de ti foi quando tu tinhas um projeto que já não tens neste momento. Mas antes de falarmos dos projetos que tinhas e que tens e que passaste a ter, vamos então conhecer um bocadinho da Sara, porque a Sara é tradutora, mas é uma tradutora que tem uma especialização assim bastante artística e arejada, não é? É mais para as bandas do turismo, enfim, o marketing, etc. E isso pode-se notar também com o nome que a Sara resolveu dar à sua empresa, ao seu serviço linguístico, que é muito interessante e já lá vamos. Mas agora vamos lá então saber como é que a Sara entrou nesta coisa, nesta mística das línguas. Digo eu que é uma mística, não é? Portanto, muito obrigada por estares aqui, Sara, e conta só um bocadinho como é que tu entraste no mundo das línguas, em termos universitários, em termos da tua profissão, como é que foi mais ou menos este percurso, assim, de uma forma, um pequeno apontamento. Cheirinho. Ok, olha, antes de mais, obrigada por me receberes em tua casa. É uma casa que é virtual, mas não deixa de ser o teu espaço. Ora bem, eu nunca soube muito bem o que é que gostava de ser quando fosse grande, ainda hoje não sei o que é que gostava de ser quando for grande, mas lembro-me de em criança já gostar muito de palavras, de sons. Lembro-me de ser miúda e de escrever, por exemplo, uns poemas que rimassem e que tivessem aquela métrica certinha. Gostava muito de ouvir aquilo, achava piada. Lenga-lengas também, trocadilhos, adorava muito esse mundo. Não foi um gosto que não me passou, portanto, eu senti que a certa altura tinha que fazer alguma coisa com aquilo, portanto foi fácil quando cheguei à faculdade escolher um rumo. Não sabia muito bem por onde ir em termos de carreira profissional, mas sabia que tinha que ter alguma coisa relacionada com palavras, com línguas, depois entretanto, claro, no ensino, do inglês na escola também, reparei que era um mundo que eu gostava muito, o das línguas, especialmente o do inglês. Então lá escolhi aquele curso cujo nome é um comboio, Línguas, Literaturas Modernas, Variantes, todos portugueses e ingleses. Lá fiz o curso, adorei aprender sobre línguas e culturas e literaturas e aquilo tudo, pronto, era tudo fantástico para mim. A parte da linguística, nem tanto. Confesso que essa Sei essa como é, essa parte não já ouvi não dizer. muito. Sim, porque eu acho que tem um lado muito, muito criativo e a parte da linguística é a parte desse curso que eu acho que é mais virada para a ciência e não Uhum. tanto para a criatividade, portanto, não fui muito para aí. Mas, isto para dizer que acabei o curso, continuei sem saber muito bem, para onde ir. Tive no último ano do curso uma cadeira de tradução literária que era opcional, fui parar ali mesmo de paraquedas, mas gostei muito. Não vou dizer que foi aí que se me abriu o mundo e eu, pronto, lá fiquei a pensar que tinha que ser não, mas gostei, foi o suficiente se calhar, para me marcar naquela altura e para talvez me dar assim um "Mira, olha, se calhar, olha que podes ir por aí". Foi assim um piscar de olho. Depois então decidi ir para, o mestrado em tradução. Não cheguei a concluir, não apresentei a tese, fiquei só com a parte curricular. Tenho uma pós-graduação em tradução, Uhum. oficialmente é o que eu tenho. Coincidiu ali com um período, enfim, que a nível pessoal, não me correu muito bem, acabei por não encontrar, não escrever a tese, enfim, pronto, coisas que acontecem na vida, normal, toda a Uhum. gente, as tem. Depois do mestrado fiz alguns estágios profissionais e também tive alguns cargos, não totalmente dentro da tradução, embora Uhum. incluíssem também tarefas de tradução. Eu trabalhei, por exemplo, numa empresa de telecomunicações, era secretária e tradutora.
Ah, Também trabalhei na ludoteca do British Council, em Coimbra, portanto era recepcionista e fazia tradução, ou seja, eu tive ali vários empregos em que não era totalmente tradutora, mas incluía sempre ali, essa tarefa. uhum. Depois, já Portanto, cansada. dentro das línguas e administração, línguas e Exato, exato. secretariado, línguas, portanto, era uma abordagem não Sim. tão fora do comum há 20 e qualquer coisa anos atrás, não é? Sim, sim, exatamente. Mas, portanto, ao contrário de muitos colegas que se calhar até começaram in-house como tradutores, ou PMs, ou algo do género, não foi esse muito o meu percurso. Eu sempre traduzi, Uhum, mas era algo que eu fazia agregado a outra profissão. uhum, Também trabalhei como International Relations Officer, era assim o nome do cargo era em uhum, inglês. Também fazia um pouco de tradução, embora não fosse esse a atividade principal. Mas isto para dizer que, de uma maneira ou de outra, a tradução sempre esteve ali, nesses estágios e nesses cargos que eu fui tendo. Em 2015, decidi lançar-me como freelance e apostar totalmente na tradução e na revisão. E depois, mais tarde, surgiu também o copywriting e o content writing, o DTP. uhum, Se quiseres, depois, mais tarde, até posso falar um bocadinho sobre a parte do design também. claro. Pronto, muito Uhum. que se lhe diga, mas acrescentei então aos serviços principais, acrescentei esses outros. E pronto, e estou cá até hoje. Então, deste-lhe um twist, ou seja, tinhas a tradução como atividade secundária à tua atividade principal e depois acabaste por trocar, fizeste a tradução primeiro e foste agregando outras atividades que têm uma relação direta, pelo menos no nosso mundo, que trabalhamos para agências, enfim, ou para clientes internacionais, etc. Portanto, para nós faz sentido que estas coisas venham juntas, com as várias abordagens que cada um depois há de encontrar para si. E então, como é que foi este salto de fazer parte de um trabalho que tu tinhas, convencional, etc, etc, para depois seres uma freelancer a 100% que tinha que fazer, e lá está, ser freelancer traz depois esta necessidade ou esta capacidade, não sei se para um será uma necessidade, para outro será uma capacidade, ou então uma conjugação das duas, de trazer outras valências para além da tradução que podemos então oferecer a estes clientes aos quais nos apresentamos como trabalhadores independentes, que é como eu gosto de me auto-intitular. Como é que foram esses primeiros passos? Tinhas referências? Já tinhas algum cliente em vista? Tinhas o cliente de sonho que querias contactar? Estava em Portugal? Estava no estrangeiro? Não, foi uma salada autêntica. Eu, não- eu quando deixei o meu último emprego e comecei como freelance, eu na altura eu fazia alguns trabalhos esporádicos para o Lingui, que neste momento é o DeepL, Uhum, exato. como revisora. Havia também uma empresa, portanto, para quem eu trabalhava remotamente, que era uma empresa suíça, também fazia muita revisão. Eu comecei, na verdade, por ter Uhum, clientes de revisão, maioritariamente. uhum, A nível de tradução, comecei, claro, por enviar currículos e candidaturas espontâneas para agências, era o que estava ali mais à mão. Os clientes diretos vieram mais tarde, são sempre, uhum, ou pelo menos é esta a minha perspectiva, mais difíceis de conquistar e de chegar do que propriamente as agências. E eu fiz um bocadinho de tudo ao início. Fiz um bocadinho de tradução médica, fiz um Gana Sofia Correia, se me estiver a ouvir, que me perdoe. Fiz um bocadinho de médica, fiz também legal, isto é, eu fiz um pouco de tudo, no fundo, para perceber uhum, onde é que estava o meu talento, onde é que estava o meu gosto, o claro. que é que eu queria, e só fazendo coisas e falhando e batendo com a cabeça é que se chega mesmo ao nosso destino final, se é que é isso. Enfim, não é destino Se porque existe algum, não é? exatamente, é tudo um processo, não é bem um destino. Mas só trabalhando num pouco de tudo é que nós conseguimos entender onde é que está a nossa competência real. E eu percebi, depois de algum tempo, que gostava muito de. Portanto, eu sou uma pessoa já criativa de natureza e, portanto, isso não é exceção também na parte da tradução e da escrita. Eu notei Uhum.
muito facilmente que me dava melhor com projetos de marketing em que eu tinha que ser criativa. Depois era uma coisa que me dava muito gozo e ainda hoje tenho limite de caracteres. Isto é uma dor de cabeça, eu não digo que não, mas é tu tentares enfiar, entre aspas, num cantinho uma língua tão palavrosa, não é? Tão comboio como Uhum. o português, quando tens a source, o inglês, que é uma língua tão enxutinha, tão monossilábica. Isso é um desafio. E em que foi criado o original, não é exatamente para caber ali. Mas eu estou contigo, eu também acho interessante esse desafio. Sim, é um grande desafio. Não quer dizer que lá está, que não seja uma dor de cabeça e que ao fim de alguns minutos já estejamos quase a espumar. Mas é um desafio grande, e eu gostava muito de exercer essa minha criatividade. E depois o marketing tem uma coisa, e aí depois vamos parar também à localização e à transcriação, que é nós não temos que, enfim, que estar ali a pôr em português ipsis verbis o que está no original. Uhum, Nós devemos, eu acho que no fundo é o dever ou é a competência de qualquer tradutor dar a volta de maneira a que as coisas saiam naturais na nossa língua, mas no marketing acho que isso é mais, nota-se mais. E então eu gostava muito de dar essas voltas e gostava muito de ir um bocadinho assim ao lado, e portanto dar ali uma certa transformação criativa ao conteúdo, de maneira que em português soasse bem. Há muitas estruturas uhum, em inglês que não funcionam bem em português e o desafio uhum, estava aí, estava em pôr natural, porque o marketing é o quê? Ou melhor, o que é o objetivo no marketing? É fazer com que o leitor faça alguma coisa, é fazê-lo. Portanto, impeli-lo à ação, melhor dizendo, uhum, e é convencê-lo a fazer alguma coisa. E nós temos que ser. Não estou a dizer que isto não acontece noutras especialidades e noutros campos, mas no marketing nós temos que ter um discurso apelativo, de maneira que o cliente esteja interessado em receber a newsletter, esteja interessado em comprar aquele artigo, esteja interessado em seguir a marca, e tudo isso tem que ter uma linguagem, lá está, apelativa para um português se identificar e para o levar à ação. Isso tudo uhum, fascinava, e ainda hoje é uma área, aliás, é a área em que eu trabalho mais, é a área do marketing, para o entretenimento, para a moda, beleza, lifestyle, desporto e turismo, são as minhas áreas principais. E agora estou a tentar apostar um bocadinho mais no turismo, que é uma área que me é mais cara. E é um pouco por aí. Portanto, para responder à tua pergunta, eu fiz um pouco de tudo. Quando comecei a perceber que o marketing era realmente a minha praia, comecei a aceitar mais projetos, a posicionar mais como especialista em marketing, de maneira também a obter uhum, mais projetos, a falar mais do que eu gostava de fazer com colegas. A parte do networking é muito importante. Os meus melhores projetos vieram de recomendações, pessoas que deram o meu nome, portanto, essa parte é fantástica. Portanto, é isso, é nós tentarmos no início entender onde é que está o nosso gosto e a nossa competência, e depois explorar, afunilar, especializar e ir indo por aí. uhum. Muito bem, pois eu sei que este último ano tem sido assim, cheio de coisas marcantes para ti, porque tenho seguido, como é óbvio. E uma das coisas que aconteceu foi que tu lançaste a tua marca. E eu tive a sensação, quando olhei, enfim, não é, para o teu logotipo, todas essas coisas, que de facto tinha lógica que tu conseguisses trazer, enfim. eh, à vida esta ideia da conjunção entre o estético e o linguístico, não é? Portanto, como é que desenvolveste esse projeto? Como é que surgiu a marca? Como é que foi em relação às cores, toda a estética? Porque obviamente tu tens um passado ligado aqui também ao design gráfico, chamemos-lhe assim, como estavas a falar do DTP, que, enfim, podemos dizer de alguma forma que tem uma relação, não é? Portanto, em princípio, uma pessoa que tenha certas capacidades dentro desses domínios também tem uma certa capacidade de trabalhar em DTP, e pronto, explicamos um bocadinho o que é DTP, que é Desktop Publishing, mas que vulgarmente toda a gente lhe chama DTP, portanto a Sara vai explicar um bocadinho melhor que eu, como é óbvio. E depois vamos então por aí, como é que foste de ter um serviço de DTP e de design gráfico, etc, etc, à criação da marca, e depois já vou falar de outro projeto super interessante que tu tiveste há pouco tempo. Ora bem, isto é só projetos, é só coisas a acontecer. Claro. Sim, este ano eu lancei a Local Color,
portanto, em março. Esta marca veio, lá está, de uma necessidade minha de encontrar a minha identidade. Eu tive uma espécie de uma, sim, vá, de uma crise de identidade, so to speak, o ano passado, porque eu vinha, ainda não falei disto, mas portanto, eu quando lancei como freelancer em 2015, eu senti a necessidade de ter uma imagem mais apelativa e profissional, ter um pequeno logo, ter um currículo que não fosse só o Word, a dar ali umas voltinhas, enfim. E como sempre gostei de artes em geral, também tinha aprendido fotografia e pintura no passado, em adolescente, havia sempre aqui este gosto e, portanto, decidi, por que não apostar em formação em design gráfico e fazer eu os meus materiais. É claro que eu podia ter Hum, contratado um design e pedido, mas aí claro. está outro excelente desafio para mim. E então fiz um curso profissional de design gráfico, aprendi a mexer nas ferramentas, o Illustrator, etc., em design. Eu não sabia isto. Ainda- Sim. Acho que foi uma espécie de forma de concretizar a minha paixão pelas artes em geral. É claro que Uhum, não me transformei em pintora nem em escultora, mas fui para, no fundo, escolhi uma arte prática, porque o design é arte prática, não é arte do nosso uhum, dia a dia. E então decidi estudar design, li, segui os gurus da altura, e tentei criar uma imagem mais apelativa para mim. Fiz o que eu consegui, pronto, eu não tenho um canudo, eu considero-me sobretudo autodidata, embora uhum, tenha aquele pequeno curso, depois o que eu aprendi por mim própria foi muito mais e durante mais tempo. Um, e a partir daí comecei a fazer as minhas próprias coisas, aquilo dava-me um gozo tremendo, eu adorava, e depois cheguei a um ponto em que pensei, mas porquê é que eu vou guardar isto para mim? Porque há tantos colegas que também precisam ter uma imagem, e que precisam de ter materiais mais apelativos, uma presença online, incluindo sites, porque é que eu não ofereço isto também como serviço a par com o meu negócio mais de serviços linguísticos, portanto, a tradução, a uhum, revisão, etc. claro. E portanto foi quando nasceu a Designing Translations, que era portanto, o meu negócio na área do design, foi onde nós nos conhecemos. É Aliás, verdade. foi nossa cliente há uns aninhos. E pronto, e durante muito tempo eu tive, durante muito tempo, quer dizer, 6, 7 anos mais ou menos, eu tive o negócio de tradução, os meus clientes de tradução, revisão, etc., Uhum, a par com a designing, cujo público-alvo eram outros colegas, também tradutores, revisores, intérpretes, e copywriters também. E portanto, eu cheguei a um ponto em que esses dois, portanto, mais ou menos à volta de 2022, esses dois negócios estavam a crescer ao mesmo tempo. Começou a ser demais para mim. Eu, pela uhum, primeira vez, senti a necessidade de fazer uma escolha. Eu tinha que fazer uma escolha, já, pronto, já era muita coisa para gerir. Eu tive sempre, aí também assumo a minha culpa, tive alguma dificuldade, acho eu, em delegar, em dar a outras pessoas para gerir e para me ajudar, enfim. Mas porque era o meu bebé e portanto eu achei que, apesar de gostar muito de design e daquela marca e achar que realmente havia público para os serviços e havia pessoas a precisar deles, achei que era melhor escolher um dos lados, para não ter a vida toda também cheia de trabalho, porque a vida não é só uhum. trabalho. E aí E aí pendeu pendeu para as letras. muito lado, sim, sim, sim. Apesar do design ser uma paixão, achei que fazia todo o sentido, não abdicar da parte linguística, abdicar sim, a ter que abdicar de alguma coisa, então abdicar da parte do design gráfico. Portanto, estamos mais ou menos em 2022. Foi quando eu comecei a ter as crises de identidade que eu falava há pouco, porque pela primeira vez eu estava só como tradutora, revisora, etc. Uhum, Eu, quando lancei como freelance, comecei quase uns meses logo a seguir a fazer o curso de design e a preparar tudo. Portanto, uhum, eu não estive quase tempo nenhum, não estive muito tempo enquanto só tradutora freelance. A minha carreira como tradutora freelance esteve muito tempo em paralelo com o negócio da designing. E portanto eu senti uma necessidade há uns 2 aninhos de me encontrar enquanto tradutora. Como tinha feito bastantes projetos na área do turismo
Tinha há pouco tempo até começado a fazer algumas coisas em tradução literária, mais como revisora. Portanto, a parte da cultura também entra aí. Achei que era uma área, em que valia a pena apostar. Pronto, em primeiro lugar, por uma questão de gosto, claro, acho que faz todo sentido nós gostarmos daquilo que fazemos, ninguém escolhe uma especialidade, em princípio, a não ser que, não sei, se calhar há pessoas que não gostam muito de uma coisa, mas são muito boas e então vão para ali, é possível. Mas eu gosto muito destas áreas, facilmente leio sobre elas, portanto, quase nem parece trabalho. Estou a par das tendências, sobretudo em turismo, portanto, é uma área que me fascina imenso. Também houve um boom logo a seguir ao Covid. Acho que as pessoas, pronto, se fartaram um bocadinho, de estar em casa e começaram a correr, porta fora e a explorar, Portugal e o mundo. E Neste eu, caso vieram porta dentro, mais do porta, que porta dentro, sim, porta sim. fora. Exato, nós para lá, mas muito, muito de lá para cá. Sim, e achei que tinha muito boas razões para afunilar, para me especializar, e acho que o turismo, o lazer e a cultura, que neste momento são as áreas em que eu me quero focar a 100%. Ainda estou a fazer outras coisas, noutros projetos, mas quero, o futuro é esse. Quero muito ir por aí. Ainda por cima, eu também sou consumidora de cultura, de turismo, e atenção, quando falamos em turismo, não é necessariamente ir lá para fora. Às vezes, irmos um Sim, fim de sim. semana ali à Guarda e explorarmos o Eu que vejo-te a tirar fotografias em frente de monumentos portugueses. também, também, também. Mas portanto é muito por aí. Acho que são áreas excelentes para me especializar, porque, como eu dizia, entretanto, aqui perdi-me um bocadinho. Eu sou consumidora também desse tipo de conteúdo e desse tipo de experiências, portanto, é uma mais-valia, eu trabalhar para um cliente cujo cliente final posso ser eu também, porque eu posso Uhum, consumir aquele exatamente. conteúdo ou posso consumir aquela experiência. Acho que essa parte é muito vantajosa para o cliente. Portanto, para mim, que ofereço o serviço e é um serviço especializado, e para o cliente também, que tem essa perspectiva de alguém que pode, no futuro, consumir o conteúdo ou a experiência, etc. Uhum. Portanto, E tu chegaste depois à parte estética da tua marca, conjugando todas estas coisas, o teu background, os teus gostos, as tuas cores, se calhar, não sei. Como é que foi? sim, eu apostei muito em cores que também se vêem em negócios ligados ao turismo, desde hotelaria, companhias aéreas. Foi um estudo de marketing Tudo bem, um aplicado, bocadinho, por sim, assim dizer. sim, sim. Sim, um bocadinho por aí, um bocadinho por aí. Era algo que eu também já estava habituada a fazer enquanto designer, quando criava logótipos e marcas, também Uhum. é um pequeno estudo que temos que fazer também. E usei, portanto, essas ferramentas, essas competências que tinha adquirido, usei então para criar o meu próprio negócio na parte estética. E sim, fui a cores que se veem muito hum, ligadas ao turismo, à cultura também. Ali, portanto, as cores principais são aquele laranja mais forte, o amarelo e o azul. Estão muito ligados, não só a essas áreas, por exemplo, o mar, as emoções que nós temos quando temos uma experiência, por exemplo, a alegria, também a parte criativa com o amarelo. Em Portugal nós temos muito mar e o turismo está muito focado no mar, então tinha que haver azul. Uhum. E portanto as cores estão um bocadinho relacionadas com isso, e também com os serviços em si, portanto a parte criativa, a parte também sóbria. O azul é uma cor sóbria, também, enfim, quando se trabalha em tradução temos que ter esse equilíbrio entre o sóbrio e o criativo. Portanto é um bocadinho por aí, sim. Uhum. E tu tiveste um projeto há pouco tempo, que é, sei lá, criativo, literário, linguístico e todas as coisas juntas. Porque eu li por aí, não é, que tu tiveste uma participação com uma colega nossa também, não é, que conhecemos também das redes sociais e tudo mais, um projeto assim, enfim, de uma envergadura bastante interessante e sobre um autor não de envergadura, mas da maior envergadura possível, no panorama português e mundial. Portanto, vamos falar um bocadinho da tua aventura com Camões.
Sim, sim. Aliás, esse foi um projeto muito rico, muito bom. Não tem muito a ver com outras coisas que eu tenha feito, na verdade. Embora eu tenha tido uma experiência também com livros, eu estive uns meses também num estágio na imprensa da Universidade de Coimbra. Aliás, foi a minha primeira experiência como revisora e tradutora. Não sei como é que me esqueci de falar nisto ao início, mas há de alguma coisa que Falas ficou. no fim? Não há problema. E foi a minha experiência à roda dos livros, na verdade. Aham. E portanto já tinha um cheirinho, mas isto já foi já há bastante tempo, e então voltei a isto, a esse mundo dos livros. Sim, portanto, a Alison Wright, que é a nossa colega. Portanto, um dia resolve mandar-me um e-mail a perguntar se eu estou disponível para rever a tradução inglesa dela, de uma obra, não de Camões propriamente, mas de João de Barros, que é Os Lusíadas, contados ao povo e às crianças. E é engraçado porque a minha primeira reação foi: Então, mas calma, eu sou tradutora maioritariamente de inglês para português. Quando trabalho para inglês é sempre com uma revisora a ver se eu não ponho a pata na poça, e agora está uma tradutora nativa de língua inglesa a Uhum. pedir-me que eu reveja um texto em inglês. E então a minha primeira resposta foi: Mas tens a certeza? Mas e pronto. E na altura, acho que duvidei um bocadinho da minha própria capacidade. Acho que temos que ser sinceros, não vamos empolar o que não é empolável. E falei com ela em relação a isso, em alguns receios que eu tinha, porque até me podiam alguns erros passar ao lado, porque não tenho a sensibilidade, apesar de, pronto, de achar que tenho um bom inglês, sobretudo escrito e de compreensão. Não sou nativa, portanto, há ali coisas que podiam falhar-me e passar ao lado, e ela deu-me essa confiança. É engraçado, porque ela diz que viu em mim, pronto, essa capacidade, senão também não me tinha contactado. E Uhum. acabou por ser um projeto muito rico, porque foi uma colaboração muito estreita. Não foi daqueles casos. Eu não sei qual é a tua experiência, mas a minha, pelo menos, é nas agências. Tu fazes um trabalho de tradução, hum, aquele trabalho vai passar pelo revisor, mas depois tu não tens qualquer feedback se eu fiz um bom trabalho, se não fiz, que erros é que eu fiz ali, se realmente é possível receber algum feedback mais concreto. Não. Tu fazes o teu trabalho e nunca mais ouves falar sobre ele, a não ser que haja algum erro terrível que o cliente final tenha detectado depois. Mas durante aquele processo, percebes? É muito raro receber Mas aqui estávamos num contexto diferente, não é? Que não está exatamente, necessariamente inserido na indústria, que é o que nós, exatamente, o formato que estamos mais habituados. Portanto, isto era uma coisa um bocadinho diferente noutro âmbito, não é? sim, é verdade, é verdade. E o que só faz com que o contraste seja maior, porque nós estamos Uhum. habituados àquilo, e quando passamos para um projeto um bocadinho fora, como estavas a dizer, desse âmbito, se calhar até ganhamos aqueles vícios de não fazemos isto com as agências, porque é que agora vamos fazer com um projeto à parte? E não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi de facto que. A Alison foi muito generosa comigo, porque disse-me exatamente aquilo que precisava e queria de mim. Isso foi, acho Uhum. que foi fundamental. Ela disse exatamente, até mesmo a nível de coisas mais específicas, como ela queria que eu revisse algumas coisas, ou que tipo de comentário e onde é que ela gostava que eu visse e que eu fizesse. E isso já me deu realmente regras para eu fazer o meu trabalho. E depois foi um diálogo constante. Não foi, ela enviou-me os fecheiros, depois eu enviei e acabou ali. Não, nós falávamos todos os dias, praticamente, Uhum. durante aqueles meses em que trabalhámos juntas. O livro não era muito grande, mas era suficientemente complexo para Exato. dar tema de conversa. Tínhamos ali várias coisas para decidir em relação ao tom, porque era para ser uma obra bilíngue. Portanto, era o texto do João de Barros, original, um texto do século XIX, e depois havia a tradução da Alison.
e as coisas tinham que bater certo, apesar de serem Uhum, para públicos bastante diferentes. O público que ia ler a versão em inglês, não sabia muito da história de Portugal. Portanto, será que valia a uhum, pena, por exemplo, foi uma das coisas que nos ocorreu, pôr umas notas de rodapé, explicar certos, sei lá, eventos históricos, por exemplo, uhum, para haver mais contexto, como é que nós vamos abordar algumas coisas também, ou seja, havia ali muita coisa para discutir. E foi um diálogo constante, sim. Eu sugeria uma certa alteração, depois ela respondia-me, depois, ok, é melhor nós vermos isto com mais calma, porque há aqui outra coisa que se passa 2 páginas abaixo, portanto, isto, vamos ter que ter alguma coerência ali, vamos definir então regras para o documento todo. E foi uma conversa mesmo, não foi uma tradução e uma revisão, foi uma conversa que ali aconteceu, para que chegássemos ao fim, com uma obra que fosse coerente, apelativa, porque no fundo aquilo é um livro de aventuras, são os Lusíadas, mas digamos simplificados, digamos assim, uhum. portanto em prosa, porque o original é em verso, não é, como se sabe, e portanto há ali uma certa também mudança, não necessariamente de tom, mas uma mudança de energia, digamos assim, porque uma coisa é um poema épico, outra coisa é um poema narrativo em prosa. Portanto, temos que ter ali algumas mudanças e algumas coisas em consideração, mas foi um projeto muito, muito rico, muito, muito intenso. Foi muito intenso, porque depois os prazos não foram muito, muito generosos, como se sabe, neste tipo de projetos. Nunca, nunca são, mas foi um trabalho muito, muito enriquecedor, pelo que se aprende, pelo que se aprende com o outro, sobretudo, Uhum. este diálogo, foi muito bom. Maravilha. E agora, o que é que estamos a fazer? Que tipo de projetos? Quer dizer, sem ser muito específica, mas que tipo de projetos, que tipo de assuntos? Estamos mais no turismo ou já estamos a entrar numa época mais natalícia? O que é que está a acontecer na tua secretária, digamos assim, no teu Word Studio, como tu te chamas? Work Studio, sim, sim. Neste momento, olha, estão a começar a vir as campanhas de marketing de Natal. Estou a fazer tanto tradução como copy para alguns projetos na área do lifestyle, beleza, moda, está um pouco por aí. Sim, as campanhas de Halloween já estão traduzidas, agora vêm as campanhas de Natal, isto é pessoal muito organizado. Neste preciso momento, não tenho nenhum trabalho de turismo em específico, embora esteja a contar com alguns até ao final do ano. Mas sim, neste momento é sobretudo campanhas de Natal e bastante copywriting. É engraçado porque não estou só a traduzir, mas estou também a escrever de raiz, que é outra coisa que eu gosto muito de fazer. Aliás, pronto, eu gosto muito de palavras, como já disse aqui, e escrever de raiz, é claro que requer outra atenção, demora mais tempo, mas é uma coisa que eu gosto muito, muito de fazer. Neste momento Uhum. é o que temos. Hoje ficámos a conhecer melhor a nossa Sara, uma mulher das palavras, uma mulher da escrita e da estética, não é? Tudo se conjuga neste Word Studio que eu achei fenomenal. Não sei se algum dia tinha visto esta expressão assim, até fiquei bastante inspirada. Sim, mas eu não tenho Word Studio. Mas é ótimo conhecer um bocadinho mais dos teus projetos, porque obviamente vou sempre seguindo o que tu fazes nas redes sociais, mas é muito diferente ouvir diretamente com a tua voz. Portanto, muito obrigada por aceitar estar aqui. Claro, como tu disseste, da minha casa, adorei. Obrigada por isso. Verdade. E vamos nos encontrando por aí em eventos, mais online, mais presenciais, tudo mais. Boa sorte para todos os teus projetos e até um Obrigada. dia destes para mais uma conversa quando tivermos outros projetos para discutir. Ok, assim será. Obrigada e muito sucesso para ti também, Rita. Obrigada. Beijinhos, obrigada.